Oi, gente, bom dia. Vamos dar início então a mais uma aula de física, certo? Essa semana eu trago para vocês a proposta de resolução de exercícios, né? Como vocês estão vendo, não tem slide, então não tem conteúdo novo, né? Sempre que eu trago um novo conteúdo, eu venho trazendo slide. Eu acho que fica mais fácil, né, de vocês aprenderem e também de explicar, mas sem slide por hoje. Pelo menos essa semana, né? Hoje a gente vai ver exercícios. Aqueles capítulos do livro que vocês já conhecem, que são só de exercícios, certo? Vamos recapitular. Então, na última aula, não foi semana passada, porque foi feriado, mas 15 dias atrás, vocês fizeram aquele resumo que eu pedi dos capítulos 7 e 8, que falava sobre sistemas conservativos e dissipativos, certo? Então, esse resumo foi até para pontuação específica, né? Em seguida, vocês realizaram 5 exercícios conceituais desses dois módulos. Então, 5 de um módulo, 5 de outro, vocês resolveram então 10 exercícios, certo? Na semana anterior a essa, eu tinha falado sobre energia mecânica, né? Energia de um corpo, e nesse módulo a gente viu as 3 formas de energia: energia cinética, energia potencial ou gravitacional, ou energia potencial elástica, né? E a gente viu que o somatório dessas energias, ela caracteriza o que foi estudado no capítulo 6, que é a energia mecânica, certo? Então, vindo dessa aula de energia mecânica, aí na outra aula vocês fizeram o resumo sobre sistemas conservativos, depois sobre dissipativos, fizeram os exercícios, então foram 3 módulos de conteúdo. E agora a gente vai fazer exercícios sobre eles, certo? Aí aqui só para recapitular, tô aqui com o livro de vocês, né? A gente viu que nem sempre a energia de um corpo, ela vai ter, a energia mecânica de um corpo, ela vai ser o somatório da energia cinética ou da energia potencial. Pode ter casos que uma delas vai ser nula, né? Então, em alguns casos, a energia mecânica vai ser somente igual à energia cinética, ou em outros casos, a energia mecânica vai ser igual somente à energia potencial, seja a gravitacional ou seja a elástica, né? A gente viu que existe uma relação entre trabalho e energia cinética, né? Conservação da energia mecânica de um corpo. Então, vimos algumas fórmulas, né? No caso, não expliquei, estou tentando dar uma geralzinha aqui agora, mas vocês fizeram um resumo, então leram, né? A gente viu que... Vamos lá, deixa eu botar aqui, peraí. Em sistemas conservativos, a energia mecânica de um corpo, ela vai ficar constante, né? Eu tenho apenas forças conservativas. Então, nesse capítulo, né, vocês viram que eu posso igualar a energia mecânica final de um corpo à energia mecânica inicial de um corpo. Eu posso fazer essa relação, tá? Porque por causa justamente disso, porque as energias elas se conservam. Eu não tenho nenhuma força dissipativa, tá? Eu tenho apenas forças conservativas, tá? Durante toda aí a trajetória desse corpo, tá bom? Vamos lá, acho que foi isso, né? Aí viram alguns casos específicos, o livro de vocês traz alguns exemplos, né, disso. Ele até traz a diferenciação entre o que são forças conservativas e forças dissipativas, né? Mas lembrem, nesse módulo, uma força que a gente chama de conservativa, que são a força peso, a força normal, a força elástica, o trabalho não vai depender da trajetória que o corpo executa, tá bom? E também esse tipo de força ele não é capaz de transformar energia mecânica em outro tipo de energia, diferente do que a gente vai ver em sistemas dissipativos, tá? Como eu falei, a energia mecânica ela vai se conservar durante toda a trajetória, certo? Aí passando para o módulo de sistemas dissipativos, eu tenho aqui que já nesse caso
a gente tem o atrito e a resistência do ar como forças dissipativas, né? Então elas transformam energia mecânica em energia térmica. A gente conhece o calor, né, como energia térmica, por meio de um trabalho que a gente chama de trabalho resistente. Então, eu acabei de falar para vocês que nos sistemas conservativos isso não é possível, tá? A energia mecânica ela não é transformada, ela é conservada, o nome já diz, sistemas conservativos. Agora, nos sistemas dissipativos ou não conservativos, aqui a energia mecânica ela pode ser transformada em outra forma de energia. Aí, nesse caso aqui que eu falei, né, a gente vê mais o caso da energia mecânica sendo transformada em energia térmica, mas a gente tem o exemplo da energia luminosa, da energia sonora, tá? Então aqui a gente não pode considerar a expressão da energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Essa igualdade aqui não vale, tá bom? Mas o que... Acho que é isso, né? Aí, assim como no módulo anterior, deram alguns exemplos aqui para vocês, né? Relacionando, explicando essa questão do trabalho resistente, da força dissipativa. E foi isso, pessoal. Então, hoje vocês vão, né? Tentei fazer aí um breve resumo, como vocês não tiveram a explicação desses dois módulos, mas como eles eram bem pequenos e tranquilos, por isso eu até optei para vocês fazerem o resumo, tá? Hoje, então, a gente vai resolver os módulos, os capítulos, né? 9 e 10, que são capítulos de exercícios. O 9 é sobre energia e o 10 é sobre os sistemas, tanto conservativo quanto dissipativo, tá? Obviamente, vocês não vão fazer todos, eu selecionei alguns para vocês no plano de aula, então vocês deem uma olhadinha lá para ver qual vocês têm que fazer, tá? E logo após essa aula aqui, esse vídeo, vocês vão estar vendo a videoaula de resolução de exercícios. Aí eu resolvi 3 exercícios do capítulo 9 e 2 exercícios do capítulo 10 para poder dar um norte aí para vocês seguirem, né? Um caminho, uma direção para vocês verem mais ou menos o que vocês vão ter que usar ao longo aí da resolução desses exercícios, tá? Como sempre, eu resolvi 5 conceituais, mas o que eu peço para vocês fazerem são contextualizados, ok? Lembre-se de que eu exijo resolução, então, ou em forma de cálculo, ou em forma de texto, né? Alguma frase, enfim, alguma forma de justificar, vocês têm que me apresentar para determinadas questões, ok? Para que elas sejam pontuadas e avaliadas, certinho? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês podem me procurar no WhatsApp, ou então sinalizar, anotar no livro de vocês, que a gente tira na próxima videoconferência, né? Eu tenho resolvido os exercícios com vocês e acredito que as dúvidas têm sido esclarecidas dessa forma, certo? Então é isso, meus amores, beijos. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, então, vamos a mais uma videoaula explicativa. Abram o livro de vocês, a apostila 2, por favor, no capítulo 9 de Física 2, tá bom? Número 1, exercícios conceituais. Sobre energia mecânica e a conservação de energia, some o que for correto. Denomina-se energia cinética energia que um corpo possui por ele estar em movimento. Correto, né? A energia mecânica total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atrito. Vemos que não é verdadeira, né? Não tem como a energia se conservar ocorrendo atrito, né? Atrito é uma força característica, né, de forças dissipativas. 4. A energia total do universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma para outra. Entretanto, não pode ser criada nem destruída. Verdadeiro. Vamos ver. Correta, energia cinética e energia mecânica associada ao movimento. Incorreta. Sob a ação do atrito, o sistema deixa de ser conservativo. Portanto, sua energia mecânica não é conservada.
4. Correta. Justifica-se pelo princípio da conservação de energia. Então, soma 1 mais 4 igual a 5. A figura a seguir representa o movimento de um pêndulo que oscila sem atrito entre os pontos x1 e x2. Então, a gente tem um pêndulo, né? Ele fica fazendo esse movimento aqui, né? Qual dos seguintes gráficos melhor representa a energia mecânica total do pêndulo em função da sua posição horizontal? Ó, seria esse gráfico aqui, tá, gente? Representado na letra C. Ó, desconsiderando a resistência do ar e os atritos, não há força dissipativa, fazendo com que o sistema conserve sua energia mecânica. Então, se vocês observarem aqui, se a gente desconsiderar a resistência do ar e o atrito nesse pêndulo, ele vai formar uma linha reta aqui, ó, né? Então, ele vai formar uma linha reta com o seu eixo aqui, tá vendo? Que tá horizontal. Então, a gente teria uma energia potencial gravitacional, né? Se ele tivesse aqui, paradinho. Essa energia se conserva, né? Nesse caso, vai ser a energia mecânica dele. Então, seria a letra C. 2 gotas de orvalho caem de uma mesma folha de árvore, estando ambas a uma altura h do solo. As gotas têm massas M1 e M2, sendo M2 igual a 2 vezes M1. Ao atingirem o solo, suas velocidades e energia cinética são respectivamente V1, E1, V2 e E2. Desprezando o atrito e o empuxo, determine as razões. Então, ele quer saber a razão de V1 por V2 e a razão da energia cinética 1, energia cinética 1 e 2. Vamos lá. Pela conservação da energia mecânica, conseguimos encontrar a relação entre as velocidades finais. Então, eu posso fazer essa igualdade aqui, né? Energia mecânica final vai ser igual a energia mecânica inicial, porque eu tenho um sistema conservativo, tá? Ele fala, ó, cadê? Desprezando o atrito e o empuxo, então desprezando as forças dissipativas, né? Então, eu teria um sistema conservativo. A energia final mecânica, a gente sabe que a energia mecânica é a potencial gravitacional, a potencial elástica ou a cinética, né, gente? Então, o final seria a energia cinética, que é quando essas gotas adquirem movimento ao cair, né? Que, ó, 2 gotas caem de uma mesma folha de árvore. Então, essa queda é representada pelo movimento enquanto energia cinética. E MGH é a energia inicial, enquanto elas ainda estavam em cima da folha, se a gente considerar o chão como referência, né? Aí, daqui, né, eu cortei o valor de M, V vai ser igual a GH, esse 2 passa para cá multiplicando, esse ao quadrado passa como raiz, eu tenho isso aqui, né? Como ele quer a razão de V1 por V2, se V é igual a isso aqui, V1 vai ser igual a V2, né? Então, se eu substituir, por exemplo, V1 esse valor e V2 esse valor, eles vão se cortar, né? Então, o resultado vai dar 1. Então, temos agora a razão entre as energias cinéticas, né? Para a gente calcular, o próprio enunciado disse, né, que ele quer a razão entre a energia cinética. Eu boto uma sobre a outra e substituo a fórmula da energia cinética, tá? M vezes V ao quadrado dividido por 2 sobre M vezes V ao quadrado dividido para 2. Os dados de 1 e os dados de 2. Da gota 1 e da gota 2, né? Aí cortei V com V, 2 com 2. M1 tá aqui. M2 é quem? Olha aqui os dados, ó. M2 é igual a 2 vezes M1. Então, eu corto M1 com M1. Isso me sobra 1 sobre 2, né? Então, essa é a razão entre eles. À medida de que o valor da energia cinética da primeira gota é 1, o da energia cinética é 2, né? Então, essa relação, se a gente dobrasse, né, por exemplo, vezes 2, o valor da energia cinética 2 ia ficar 4. E aqui, 2, né? Então, aqui é só para mostrar que essa partezinha aqui da raiz quadrada veio da equação de Torricelli, considerando a velocidade inicial igual a 0, tá? Então, eu teria... não tem opção de marcar, não. Então, é esse aqui e esse aqui, ok?
Vamos agora a exercícios conceituais do capítulo 10 da apostila 2. De Física 2. Uma partícula se desloca em um campo de forças de modo que sua energia potencial diminui na mesma quantidade que sua energia cinética aumenta. As forças que atuam sobre a partícula são necessariamente... Quando apenas forças conservativas atuam em um corpo, que é o caso aqui, que a gente tem, energia potencial e energia cinética, esta conserva sua energia mecânica, a qual é dada pela soma da potencial com a cinética, né? Dessa forma, um acréscimo em uma promove o mesmo decréscimo na outra, tá? Então aqui, se eu tô dizendo aqui, de modo que sua energia potencial diminui na mesma quantidade que a energia cinética aumenta, se eu diminuir uma, eu aumento a outra, né? Então são forças conservativas, letra B. 2. A respeito da energia, assinale o que for correto. No sistema conservativo, o decréscimo da energia potencial é compensado por um acréscimo da energia cinética. Acabamos de ver que sim, né, pessoal? A questão número 1 diz pra gente que essa vai ser verdadeira. A energia 2, né? A energia está relacionada à capacidade de produzir movimento. Sim, né? Temos a energia cinética. 3. A energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Verdadeiro. A gente respondeu isso, se eu não me engano, no primeiro exercício, né? Do módulo anterior. Então, todas estão corretas. Como a energia mecânica se conserva, a soma da energia potencial com a cinética deve ser constante. Portanto, um acréscimo em uma das parcelas representa um decréscimo em outra. Aí aqui a segunda, a energia associa-se à capacidade de realizar trabalho e, consequentemente, produzir trabalho, né? Nesse caso, na forma de movimento. E 3, pelo princípio da conservação de energia, né? Ela não pode ser criada ou destruída, sempre transformada ou transferida. Certo, meus amores? É isso. Resolvam os exercícios agora do plano. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Me procurem ou guardem para a videoconferência que a gente esclarece tudinho. Certo? Beijos.